Tá pensando em vir pra Austrália e já tá começando seu planejamento? Ou vai renovar seu visto e não sabe pra quê? Vem cá que eu vou te contar a minha história baseada nos meus vistos, tudo que a gente errou, tudo que a gente acertou. Aí você usa a minha experiência pra você não cometer os mesmos erros. Qual é, meu povo? Bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal. Eu sou a Vanessa, esse é o Mapa do Turista, um lugar onde a gente fala de Austrália, de intercâmbio e principalmente de viagens. Que assunto melhor que esse? Esse vídeo aqui é aquele tipo de vídeo que faça o que eu falo, mas não faça o que eu fiz. Eu vou contar pra vocês onde a gente errou, o que a gente deveria ter feito diferente, e aí vocês usam essa nossa experiência no planejamento de vocês. Ou me conta se você fez também a mesma coisa que eu fiz. Aproveitando, já deixa aquele like, comentário, se inscreve no canal, porque agora vai vir vídeo toda semana, fé no pai que vai. E eu vou contar pra vocês toda a nossa jornada de Austrália com base nos vistos que a gente foi aplicando ao longo desses 6 anos. E por que eu vou contar isso agora? Porque justamente esse mês, outubro, a gente completa 6 anos de Austrália. E de lá pra cá foi uma porrada de visto. Mas assim, um monte. Vamos entrar numa linha cronológica, certo? Então começa lá, 2014, Vanessa e Leonardo procurando agências de intercâmbio pra aprender um pouquinho mais sobre a Austrália. Na verdade, a gente nem sabia se ia vir pra Austrália, tá? Era uma das possibilidades. E aí, pesquisando um pouquinho ali, um pouquinho aqui, batemos o martelo na Austrália. Inclusive tem um vídeo, é o primeiro vídeo do canal Porque Austrália, tá aqui no card. Dá uma olhadinha lá pra você entender melhor o motivo do que a gente decidiu vir pra cá. Só que em 2015, 14, 15, não tinha tanta informação assim como tem hoje em dia, que tem tanta gente produzindo conteúdo sobre a Austrália. Tinha uma coisa ou outra, tinha mais sobre as cidades, talvez preguiça minha, eu não me recordo muito bem, mas eu não pesquisei tanto. Eu achei que ia ser simples, ia ser bem filme, sabe? Quando a gente assiste aqueles filmes nos Estados Unidos, que a galera vai pra lá e dá tudo certo, enfim. Achei que ia ser mais ou menos isso, que ia chegar aqui na Austrália, ser atendente do McDonald's, ia conseguir fazer minha grana e beleza. Mas já deixo o primeiro aviso. A Austrália é completamente diferente dos Estados Unidos. Então, não se baseia nessa informação. O primeiro grande erro nosso foi não pesquisar a possibilidade de vir já como um casal para fins de imigração. O que isso tem a ver? Eu vou explicar como é que funciona. Quando você está num relacionamento sério ou é casado, você consegue vir com um visto em conjunto, onde uma pessoa estuda e a outra não precisa estudar. Ela está vinculada ao seu visto, que é o visto de dependente. Se tivessem falado isso pra gente lá no primeiro visto, talvez toda a nossa jornada aqui na Austrália teria sido completamente diferente. Porém, ninguém falou, né? E aí já começa o primeiro erro. Então, se você vai vir de casal, anota essa dica. E aí foi o primeiro erro, né? Não explorar essa possibilidade. Veio os dois bonitinhos pra cá com visto de estudante de 4 meses. E aí é o segundo erro. A gente pegou o mínimo do mínimo do mínimo que dava pra vir pra Austrália. Dá pra aprender inglês, trabalhar em 4 meses? Eu não consegui. E nessa chegada, que é a chegada de adaptação, e ter que ir pra escola todo santo dia, porque inglês é todos os dias, ter que arrumar trabalho, ter que começar a vida do zero, nesse curto período de tempo, foi um grande sacrifício. Por isso que eu falo que foi um erro. Se a gente tivesse planejado um pouquinho mais, provavelmente a gente teria deixado a viagem um pouco mais pra frente, juntado um pouco mais de grana e talvez aplicado por um visto mais longo, não somente de 4 meses. Beleza, deu certo o visto, o meu aprovou primeiro, o do Léo demorou pra aprovar, no caso o dele aprovou um mês antes da data que a gente previa embarcar. Um outro detalhe, o visto do Léo tinha uma condição chamada No Further Stay, que era a condição de que ele só poderia renovar o visto dele estando fora da Austrália. O que isso implica? Caso a gente renovasse o visto aqui, pra ficar mais tempo aqui, a gente teria que, no caso ele, né, teria que sair do país, renovar o visto e voltar pra Austrália. E qual foi a possibilidade? Voltar pro Brasil não era uma possibilidade por conta da passagem aérea ser muito cara, apesar da gente ter comprado a volta, mas a gente não queria usar essa volta. A gente decidiu ir pra Bali, que era o mais perto da Austrália, fora da Austrália, e o mais barato na época. Então imagina, em 4 meses, arrumar trabalho, juntar grana pra renovar visto, estudar, com certeza, e juntar dinheiro pra essa viagem.
Ó, foi um sufoco, deu tudo certo porque estamos aqui. Mas recomendo? Não recomendo. Quais foram os grandes erros desse começo? Foi não ter explorado talvez a possibilidade de vir como de casal, não ter se programado necessariamente para ficar um maior tempo aqui na Austrália, um visto mais longo, não ter se planejado financeiramente, porque a gente não fez isso. E eu bato na tecla com vocês, se planeja, porque é muito importante. Inclusive tem um outro vídeo aqui, ó, no card, falando de planejamento de intercâmbio. E chegar aqui e achar que seria tudo a mil maravilha, igual é quando a gente assiste filme, que a pessoa vai para os Estados Unidos, trabalha no McDonald's, faz a grana e vive para sempre. Não é bem assim, é muito mais complicado do que parece, mas é possível. Chegamos na Austrália, superamos essa fase, renovamos um visto. Eu, Vanessa, renovei para mais aulas de inglês, porque meu inglês era muito básico. E aí o meu visto foi aprovado logo de cara, dentro da Austrália. Viajamos para Bali, aplicamos para o visto do Léo. Nesse caso, a gente teve a sorte da agência informar a melhor possibilidade para a aplicação do Léo ter um percentual de aprovação muito maior do que se ele aplicasse para um curso de inglês ou para um curso vocacional, que era fazer faculdade. E aí, os bonitos, vai faculdade então. A gente foi pra Bali, beleza? O visto foi aprovado um dia antes da gente voltar de viagem. Assim, desesperador, mas isso é uma história que eu vou contar depois. Um vídeo só de perrengues, que dá pra fazer um livro, na verdade, mas esse depois. E aí, voltamos pra cá, eu com mais 6 meses de visto de inglês, o Léo com um período de inglês, que é o inglês acadêmico, pra ele ser capacitado a entrar na faculdade, né? Porque tem um mínimo de nível de inglês, não dá pra você entrar não falando. Então ele fez esse período, porque o inglês do Léo já era muito melhor que o meu, no caso. Aí ele fez esse período só pra ele ter o certificado que tava em Advanced, e aí ele começou a cursar a faculdade. E nisso ele teria um visto mais longo, um visto de fazer as contas aqui. Um visto de quase 3 anos. Dava 2 anos e pouco. E euzinha no visto de inglês com mais 6 meses. Agora aqui a gente fez certo. Não fizemos errado. Você vai falar, Vanessa, mas você já sabia da possibilidade do visto de dependente? Por que vocês já não aplicaram nesse segundo? Poderia ter feito? Poderia. Eu estaria falando inglês hoje? Talvez não, porque eu não teria cursado só aqueles 4 meses. Que também é uma outra história. Esses 4 meses dá pra fazer uma dezena de vídeos só contando isso, mas eu não vou fazer isso aqui. E eu queria estudar um pouco mais. E nesse meio tempo, o que a gente fez? Casou. Oficialmente. A gente já morava junto, já tava junto. Casamos oficialmente. Por que a gente fez isso? Porque facilitaria pra minha nova aplicação de visto. E esse não é um erro, esse foi uma jogada que funcionou muito bem. Então, casamos, juntamos trapinho oficialmente, e quando o meu visto terminou, eu entrei como dependente no visto do Léo. E aí foram quase 3 anos sem aplicar nenhum visto, mas sempre tem um plot twist, né? Nunca é belo e formoso como deveria ser. Nesse plot twist, o Léo pegou DP. Ele teria que cursar mais um termo da matéria que ele não conseguiu atingir a nota para passar. Isso tá incluído no visto? É claro que não, né, gente? Óbvio que não. Porque o visto, ele considera o tempo da duração do curso. Se você passa dessa duração, você tem que fazer o quê? Aplicar para um novo visto. Para ele concluir essa última matéria, para ele poder pegar o diploma. Ou seja, teve que pagar por mais um visto, para nós dois, né? Com certeza, de 1 mês e meio, só para terminar o curso. Pagamos esse visto, o Léo terminou, o Léo passou, e aí vem a nova fase. E agora, o que a gente faz? Porque isso era um visto de estudante. O que a gente faz? Quando você termina uma faculdade, ou uma pós-graduação, ou alguns diplomas, você pode aplicar para um outro visto que é o de pós-graduated, que é o depois de formado. É um visto que eu vulgarmente chamo de visto do estagiário, porque é um visto que te dá permissão de trabalho full-time. Então você não tem nenhuma restrição de trabalho, tanto para você quanto para o dependente. Se você quiser aplicar para uma residência, você tem esse período para conseguir a pontuação da sua área. Aplicamos para esse visto o 485, né, que é o visto de graduação. Deu tudo certo, foi aprovado rapidinho. E aí a gente decidiu ir pro Brasil. Mas a gente decidiu ir pro Brasil no mesmo mês que a gente aplicou o visto. O agente de imigração queria matar a gente.
E por que a gente decidiu ir em dezembro? Porque, vou contextualizar. Já fazia 2 anos que a gente não ia pro Brasil. Chegou dezembro de 2019. O Léo tinha se formado, tinha acabado a faculdade dele. O contrato da nossa casa tava acabando. A gente queria passar Natal e Ano Novo no Brasil. Até porque a gente já tinha pagado chácara com os amigos pra passar o Ano Novo. E na nossa cabeça inocente, achamos que, vai aplicar pro visto, vai aprovar e a gente pode ir. Doce lê do engano. E aí é mais um erro que eu não recomendo que vocês façam. A gente aplicou pro visto, avisou o agente de imigração dessa possibilidade. Ele falou, assim que for possível, eu entro com o pedido do Bridging Visa B. Porque quando você aplica um visto nessa espera, né, você não fica sem. Você fica com um visto chamado Bridging Visa, que é um visto de ponte. Ele não é nenhum nem outro, né, é um temporário, até o seu outro ser aprovado. E a versão B, te permite sair do país. E deu certo? Deu certo, porque a gente tem sorte. Porque tu consigo explicar outra coisa, porque poderia ter dado muito errado tudo. E essa foi basicamente a jornada da gente até 2021, até os dias atuais. E aí, o nosso visto vence em fevereiro de 2022, que tá aí, tá na porta. E o que a gente vai fazer? Quem vai estudar agora sou euzinha que vou pra escola agora. E aí vocês vão acompanhar nesses próximos anos como que é voltar pra vida de estudante aqui na Austrália. Então eu vou continuar narrando todo o processo e tudo que eu for aprendendo por aqui. Essa é a minha história baseada em vistos. Mais pra frente eu gravo uma outra contando minha história baseada em perrengues, porque foram muitos e ainda são. E espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam sobre isso, se ficou com alguma dúvida a respeito desses processos. E nos vemos no próximo vídeo. Aquele beijo, tchau!